Meu salve, gente linda! Eu sou Andrea de Martinez, do Astrofems, e te dou as boas-vindas para esse canal. Venho falar sobre o ingresso de Urano em Gêmeos. E tenho a impressão que quando falamos de um ingresso de um planeta que caminha a galopes de setênio, isso não só implica ao movimento pessoal, obviamente que onde você tenha Gêmeos na área do seu mapa, provavelmente aí Urano transitará por 7 anos, provocando questionamentos, mudanças, atualizações e também rupturas mediante a dinâmicas que se veem extremamente esgarçadas ou sedimentadas, estruturadas demais. Urano, por onde passa, questiona justamente por um movimento de renovação, de atualização, e com isso existe até lá um movimento que vai se adequando, né? Se ajustando, buscando novos formatos. E muitas vezes fios precisam ser cortados para que possamos avançar. Afinal de contas, Urano é aquele que incentiva seguir à frente e romper com tudo que nos impede também de evoluir, de seguir. O grande desafio dentro desse signo de ar é que nem todas as ideias tendem a ser uma verdade. E isso me parece um ponto central por aqui. Ainda mais quando falamos de inteligência artificial, ainda mais quando falamos de meios de comunicação. Aliás, falando em meios de comunicação, a última vez que Urano esteve em Gêmeos, que foi por volta de 1941 a 49, onde tivemos uma expansão bastante significativa nos meios de comunicação, sobretudo com rádio, né, com as propagandas, a sedimentação, né, na verdade, a distribuição de ideias. E com isso, podemos olhar um pouco até historicamente para a Segunda Guerra Mundial e o quanto a comunicação foi também uma arma central para que determinadas articulações pudessem ser possíveis. Isso nos coloca a pensar, principalmente no momento em que não só as redes sociais, como os aplicativos, a maneira e as maneiras de como interagimos com e nos relacionamos com o nosso dinheiro, com assinaturas, negociações, onde tudo se dá dentro de um solo virtual, pois é, aí teremos que ter um pouco mais de atenção, até porque existe um movimento de mudança, mas até que isso se instale, até que isso se coloque com um corpo mais nítido, eu tenho a impressão que as regulamentações não alcançarão a velocidade de Urano em Gêmeos. Né? E isso pode ser, sim, um ponto mais desafiador. Por um outro lado, temos Urano, de alguma maneira, abrindo janelas, nos colocando diante de relações mais horizontais diante do conhecimento. É como se pudéssemos alcançar também, abrir livros e ter acesso a um conhecimento que pertenceu a poucos. Isso, de alguma maneira, nos coloca num lugar mais generoso, não é mesmo? Ou seja, por um lado, uma aceleração mental, por um outro lado, existe um impulsionamento, onde, inclusive, determinadas narrativas, daquelas bastante dadas como postas, né, bem coloniais, de alguma maneira, Urano questiona essa nomenclatura, questiona essa linguagem, essa tradução sobre realidades que estavam e vinham de antes. É como se, a partir de agora, Urano pudesse nos trazer um letramento sobre determinados aspectos do passado, aspectos sociais, inclusive, de conduta, de comportamento, nos atualizando na maneira e na linguagem, sobretudo. A capacidade de opinar sobre determinados assuntos. Existe um lugar de direito de fala, mas, por um outro lado, todos nós temos esse direito de fala a partir de onde estamos, não é mesmo? E Urano vem nos dar esse caminho de nos orientar a partir daqueles que buscam o saber. Bom, por um lado, Urano tende, de certa forma, a questionar muito, né? E com isso,
as acelerações, ou seja, tudo vem muito rápido e isso pode trazer uma dificuldade de concentração, uma ansiedade, um estado dissociativo, principalmente por conta do movimento tão arejado, né, de Gêmeos, nessa ambiguidade, onde podemos pendular e o que era assim, de repente, vira não e vice-versa. E não necessariamente temos um contexto, né, robusto. Quando falamos em Gêmeos, tocamos superficialidades. E isso não é um problema. Principalmente porque precisamos de transitar entre os mundos, estabelecendo conexões. O importante aqui é dialogar com tudo isso, aprender com tudo isso, mas não necessariamente tomar como um caminho único. Isso me leva um pouco à reflexão sobre como Urano pode também nos provocar em busca de uma maior autenticidade. Né? Como existe também a oportunidade de criar novos formatos de aprendizado, de linguagens, de negociação, onde a perspectiva, inclusive, do conhecimento verbal, ou seja, tudo que abarca, né, a ordem da comunicação, do conhecimento, passa a ser mais inclusiva. Essa horizontalidade que eu trago, pois isso pode se desdobrar em inúmeras fases da nossa vida, camadas da nossa vida, né? Existe um movimento de deslocamento, de descentralização que o Urano provoca e que é muito interessante observar, de que nos damos o direito, mas a partir da onde? A partir do quê? A partir de quem em mim se levanta para falar sobre isso? Não posso deixar também de trazer essa perspectiva, que mulheres dentro da faixa dos 50 anos, um pouco antes, um pouco depois, tendem a sentir um impulso de uma habilitação do seu próprio tom de voz, onde opiniões, onde suas próprias ideias, suas próprias formulações deem, inclusive incentivem, legitimem um espaço de mais apropriação, sabe? Do que faço, penso, digo, comunico. Existe um movimento de maior liberdade de expressão para essa faixa etária. Por um outro lado, temos um cenário, isso é importante, porque é um cenário que, por mais que nós não nos entreguemos totalmente a isso, tende a se desenhar com grande facilidade. Uma fragmentação, quase um extravasamento, um excesso de informação, que isso não necessariamente se transforme em conhecimento, muito menos em sabedoria. É importante observar quais são os caminhos, quais serão as portas do saber que se mostram disponíveis e caberá a nós eleger. Afinal de contas, para toda escolha existe uma renúncia. E aqui eu tenho a impressão de que o grande desafio será encontrar esse caminho a partir de um novo pensamento. Para que não nos sintamos tão divididas, né? Diante de realidades, de coisas que são colocadas, lançadas, postas, jogadas. O exercício da coerência, né? O exercício de presença, para assimilar e receber essas informações, vai ser um caminho fundamental, principalmente diante do aprendizado que tivemos de Urano em Touro, né? Também com a convocação do corpo, para que, diante dos sentidos, não só se aprenda, né, com os olhos, com a audição, mas com todos os nossos sentidos, com todo o corpo.